hoje eu vou estar ensinando como aplicar uma rena pigmentada na aula prática de hoje. Bom, a rena pigmentada, ela é uma rena que precisa de um alinhamento maior. A gente colocou também a rena para descansar em um tempo maior. Antes de você começar o design, você vai colocar a rena para descansar. Essa rena pigmentada, ela é a rena mais escura, né? Que a gente precisa ter essa aplicação. E quando a gente for aplicar essa rena, a gente precisa estar aplicando ali o fixador, para a gente diluir um pouco mais, para pegar a textura correta. Se caso você já mexe, já esteja na textura, não precisa aplicar fixador. A maioria das renas a gente precisa sim aplicar, porque o tempo ali do descanso, a rena ela tende a ficar um pouco mais cremosa, né? E se você aplicar sem aplicar o fixador, pode acontecer de ela ficar na textura incorreta. E não tem problema aplicar o fixador durante ali a aplicação. Então eu apliquei ele em uma sobrancelha, fui para outra, às vezes estou no meio de uma sobrancelha e tá precisando aplicar o fixador, você pode aplicar, tá bom? Vamos começar aqui com o primeiro quadrante. Esse primeiro quadrante que eu estou aplicando, ele é onde que precisa ter maior pigmentação, ou seja, onde precisa ser mais escuro. Se caso ela tenha alguma falha, você pode estar aplicando ali naquela região primeiro. Você só não vai aplicar ali a rena no início superior, se caso tiver falha ali naquela região. O restante você pode aplicar primeiro e aí depois você pode seguir os quadrantes normais. Quadrantes é a ordem da aplicação, né? Ali no ponto inicial, também inferior, eu acho que também não tem tanta necessidade, a não ser que seja realmente uma falha muito grande, aí é bacana você aplicar um pouco antes. Vamos começando aqui com o primeiro quadrante. Rena pigmentada, ela já está no prazo ali de oxidação, ou seja, colocou na pele, ela vai pigmentar. Então, onde que você passou, tem que alinhar. É uma rena que você gasta, sim, um pouco mais de tempo. Agora eu tô aqui caprichando bastante para vocês entenderem melhor sobre cada uma dessa etapa. E até mesmo de vocês conseguirem aplicar a rena de vocês, né? Então, aplica ali no seu tempo, borrou, limpa, tá? Quanto mais o tempo for passar, de você for estar melhorando ali nas técnicas, a rapidez também do atendimento vai ser maior. Dependendo da sobrancelha, na maioria dos casos eu gasto 4 minutos para fazer as duas sobrancelhas e uma rena pigmentada. Mas tudo depende de cada sobrancelha. Por exemplo, essa sobrancelha é uma sobrancelha um pouco mais complexa, é uma sobrancelha um pouco mais grossa. E também como que eu quero mostrar para você como que faz a aplicação, acaba que a gente gasta um pouco mais de tempo. Mas em média de 4 ou 6 minutinhos a gente consegue aplicar, tendo um pouco mais de prática. Mas não tem problema se você demorar um pouco mais. O interessante é você aplicar da forma correta e também com a textura correta da rena e a parte ali da oxidação também, ou seja, o tempo de descanso correto. Mas tudo depende, gente. Você não vai colocar ele pra descansar a rena, se caso você queira uma rena natural. Esse aqui é um caso de rena pigmentada, tá? Então vamos lá. Bom, primeiramente, a gente já aplicou ali no quadrante, aplicou ali no ponto final e aplicou no ponto alto. Você pode ver que eu aplico e já venho alinhando. Agora, a gente vai estar aplicando na região do início, que é um pouco mais complexa. Essa região do início dela, por exemplo, ela tem mais pelinhos na parte de cima, né? Então, acaba que ela pode ficar um pouco mais marcada. Então, o que a gente faz? A gente aplica a região do início, espera um pouquinho e vai aplicar a região superior. E também coloca menos produto na região superior, porque quanto mais produto a gente tiver em uma região da pele, mais vai estar pigmentando. Não sei se você sabe disso, mas a rena ela tende a ter mais facilidade ali na hora da aplicação, quando ela tem mais produto, né? Então, aqui na região superior do ponto inicial, eu vou estar pondo menos produto, porque eu quero que pigmente mais a região inferior do que a região superior. E o caso dela, mesmo sendo assim, automaticamente já vai pigmentar, porque ela tem mais pelo. Onde que a gente aplica a rena, gente? Onde tem mais pelo, vai ter mais facilidade de pigmentar. Então, por isso que às vezes, quando a pessoa ela tá com uma falha, acaba que a rena ela não pigmenta tão bem na falha e pigmenta mais em outra região.
Então, nesses casos, a gente aplica primeiro onde tem a falha e depois a gente aplica no restante. Essa é a ordem normal, né, da aplicação da rena. Geralmente a gente faz isso mesmo. A gente não faz essa mudança, né? Mas tem como a gente fazer dessa forma também. Eu troquei meu palitinho porque minha rena já estava meio que acabando e esse palitinho de laranjeira, ele consegue pegar melhor o produto. Então, por isso que eu troquei. Mas geralmente eu continuo ali no mesmo palitinho. Eu tô usando um palitinho de acrílico para fazer a aplicação, mas ele é porque eu gosto em relação a economizar produto, porque esse produto de palitinho de laranjeira, a única diferença é que ele absorve um pouco mais da rena, acaba que a rena, você prepara uma quantidade, ele vai absorver, então você não usa 100%, né? Já esse palitinho de acrílico, a gente consegue economizar a rena também, então um lado bacana é isso. Depois que você fez a aplicação, chegou o momento de você agora tá fazendo o alinhamento, que é o quê? Você vai pegar um palitinho ali de laranjeira, enrolei aqui no algodão com adstringente e vou tá passando em toda a sobrancelha. Igual você tá vendo aqui, que a gente tá fazendo com bastante cuidado ao redor da sobrancelha. A hora de você alinhar totalmente não é agora. Aqui é a hora de você limpar. Pode ser até mesmo com cotonete, não tem problema. Ou até mesmo com palitinho de dente, você envolve ali com algodão. Interessante que tem algodão para você tá passando ali para fazer a higienização. Eu gosto bastante de utilizar esse palitinho de laranjeira porque eu sinto que ele limpa melhor. Eu consigo chegar mais perto da sobrancelha, onde que a gente aplicou a rena. Mas ele não é responsável para um alinhamento. O alinhamento ali da rena, o principal responsável é ali o palito sem algodão. A gente aplica e passa. Depois a gente põe o algodão para fazer a higienização da lateral. E fique tranquila que não machuca. Já chegou a ter um comentário de uma menina falando assim que não era legal a gente colocar, né, o palitinho sem algodão porque poderia machucar. O palitinho de laranjeira, ele é próprio para isso. Dependendo da marca principalmente, né? Mas os que eu uso mesmo, eu só encontrei palitinho que nunca soltou nenhuma farpa, nunca machucou nenhuma cliente. E, gente, eu já atendi demais com palitinho dessa forma e você consegue um acabamento muito melhor. Então, às vezes você fica presa com esse medo que vai machucar e não machuca. Passa na sua pele que você vai ver, não vai machucar a pele do seu cliente. Pode aplicar sem nenhum algodão. Às vezes, se você tiver mais medo ainda, compra um palitinho melhor, de uma marca melhor. Mas, gente, independente de todos os palitinhos que eu já usei, não olho marca, eu só compro. Sempre utilizei. E quando eu vejo, às vezes, você tá um pouquinho, o que que eu faço? Eu passo um pouquinho na luva, sabe? Pra sair um pouco qualquer farpa, se tiver. E essa foi a nossa aula. Não se esqueça de se inscrever no workshop gratuito que eu deixei na descrição.